Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste segundo trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição número 6 com o título A Lei, a Carne e o Espírito. O texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 25, que diz: Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A verdade prática diz: a luta entre a carne e o Espírito é uma realidade na vida de todo crente. Mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa. Então nós vamos falar nessa lição daquilo que Paulo descobre, que mesmo depois de convertido, ainda o pecado teima em voltar, insiste em voltar e faz de tudo para dominar novamente aquele que deixou o pecado, aquele que foi liberto do pecado. Então nós vamos ver aqui que a luta constante existe na vida de todo crente, que é a luta contra o pecado. Nunca o crente vai deixar de lutar contra o pecado, a não ser quando o arrebatamento acontecer. A partir daí, então, este corpo mortal será revestido de imortalidade, este corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então, definitivamente, o pecado estará dominado, porque o nosso corpo será transformado de corpo terrestre para corpo celeste, de corpo material para corpo espiritual. Então, essa luta entre carne e espírito deixará de existir, porque Jesus morreu e ressuscitou para estar para sempre com Deus. Assim também nós, um dia, seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, somente aí essa luta terminará. Mas, enquanto isso, sempre o pecado teimará em voltar, em querer nos dominar. Que nós teremos essa luta em nós, de lutar contra o pecado. Era para, quando nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, o pecado cessar definitivamente em nossa vida. Era para ser assim. O problema é que não é assim. É a nossa realidade. O pecado sempre tentará voltar e muitas vezes ele conseguirá nos enganar. Então nós temos que ser suficientemente fortes, estarmos sempre orando, jejuando, estarmos sempre estudando a palavra de Deus, para que, ao sermos ludibriados, enganados por esse pecado, nós possamos imediatamente vencê-lo, possamos estar novamente em comunhão com Deus. Então, por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos sempre, todos os dias, orarmos, nos lembrarmos do que pensamos, dos nossos desejos, do que nós fizemos, e sempre pedimos perdão a Deus. Todos os dias devemos estar na presença de Deus, buscando perdão, reconciliação, misericórdia de Deus. Estarmos sempre nessa luta, olhando, vigiando. Toda vez que o pecado tentar nos atingir, nós devemos lutar contra ele. Devemos nos lembrar que agora nós temos uma nova vida em Cristo e o pecado não terá domínio mais sobre nós. Ele vem, mas nunca mais nos dominará, porque nós estamos agora em Cristo. Glória a Deus por isso. A leitura bíblica desta semana está aí em Romanos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 15, que diz: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido.
De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e, por ele, me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Vamos então à introdução que diz: na lição de hoje estudaremos o papel do cristão em relação à lei, à carne e o espírito. Paulo apresenta um estudo a respeito desses temas no capítulo 7. Ele se utiliza de 3 analogias para discorrer sobre os assuntos: a analogia do casamento, a analogia de Adão no paraíso e a analogia da carne versus o espírito. Como devemos nos comportar diante da lei? Como explicar que mesmo depois de já termos recebido a graça de Deus, passamos por conflitos espirituais internos? O que isso significa? É o que vamos procurar responder neste estudo. Então, dentro da nossa introdução, nós devemos entender que nós vamos aí estudar sobre uma luta que existe entre a carne e o espírito. E nós vamos ver que, mesmo depois de salvos, nós continuamos tendo uma luta interna. Então existe aí a lei, a carne, o espírito nessa lição, mencionados pelo apóstolo Paulo. E nós vamos ver aí que a lei é santa, é boa, é justa, mas a lei nos mostra, nos revela o pecado. A lei aqui pode ser a lei judaica ou pode ser mesmo a lei que existe no país, né? No caso aqui, a lei romana. Mas principalmente, Paulo está falando para os judeus, então falando da lei judaica, né? Está falando aí dos 10 mandamentos e de todo o Pentateuco, na verdade. A lei de Moisés significa todo o Antigo Testamento ali, nos 5 primeiros livros, que são aí o Pentateuco, chamado Lei de Moisés. Então Paulo está falando que aquele que guarda essa lei, que tenta de toda maneira seguir essa lei, mesmo assim ele peca, porque ele não consegue ser perfeito. E essa lei então vai levá-lo à condenação. Deveria levá-lo à salvação, mas como ele não consegue cumprir toda a lei, ele vai chegar à conclusão de que essa lei vai acabar levando para longe de Cristo, para longe da salvação. Então a lei não vai poder conduzi-lo a Cristo. Só tem uma maneira, ele tem que primeiro morrer. E ele morrendo, então ele está livre do poder da lei sobre ele. E agora ele vai pertencer a outro marido, que é Cristo. Então Cristo nos justifica. Ele cumpriu a lei em nosso lugar.
Então Paulo usa aí 3 analogias para explicar sobre este assunto. E ele vai falar então do casamento, vai falar de Adão no paraíso e vai falar da luta entre carne e espírito. Então nós vamos ver nessa lição como devemos nos comportar diante dessa lei que nos mostra o pecado e dessa constante luta que nós temos, esse conflito interior, sempre o pecado tentando voltar, tentando nos dominar, e nós continuamos nessa luta terrível, embora nós tenhamos a certeza o que é certo, o que nós devemos fazer, como devemos agir, mesmo assim de vez em quando o pecado nos engana. Então nós temos que ver que luta é essa, como fazer para vencer sempre essa luta. Vamos ver então, vamos estudar nessa lição. Então nessa lição de hoje nós teremos as seguintes partes. Parte 1, a lei ilustrada na analogia do casamento, Romanos 7, de 1 a 6. Tópico 1, a metáfora do casamento. Tópico 2, a metáfora da mulher viúva. Tópico 3, mortos para a lei. Parte 2, Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça, Romanos 7, de 6 a 13. Tópico 1, de volta ao paraíso. Tópico 2, lembranças do Sinai. Tópico 3, a lei dada a Adão. Na parte 3, temos aí o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito, Romanos 7, de 14 a 25. Tópico 1, a santidade da lei. Tópico 2, a malignidade da carne. Tópico 3, a velha natureza. Então na parte 1 nós temos aí a lei ilustrada na analogia do casamento. Tópico 1, a metáfora do casamento. Tópico 2, a metáfora da mulher viúva. Tópico 3, mortos para a lei. Vamos ver então tópico 1, a metáfora do casamento. O apóstolo Paulo mostra que homem algum pode ser salvo pela lei, até mesmo aqueles que aguardam com zelo e devoção. Aqueles que já possuem uma nova natureza também não serão guardados do pecado por observarem a lei. A insistência de Paulo, que se estende desde o capítulo 6 com respeito à função da lei, agora o conduz a usar o casamento como uma analogia que contrasta o viver através dos preceitos da lei e a nova vida em Cristo, Romanos 7:1. Paulo usou o casamento para mostrar o nosso relacionamento com a lei. O apóstolo ressalta que o contrato de casamento perde sua validade quando um dos cônjuges morre. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, ao morrermos com Cristo, a lei não pode mais nos condenar. Estamos unidos a Cristo. Então veja bem, Paulo está usando aqui uma ilustração do casamento. Ele diz que nós estávamos casados com a lei. No caso aqui, é claro, mais para um significado do judeu, que ele está escrevendo a carta aos Romanos, falando mais para os judeus, porque 90% ali eram judeus, ou talvez até mais de 90%. Mas Paulo está falando também, porque tem um significado para nós, a lei que nós temos. Nós temos uma lei no país para seguir. Então essa lei estava sobre nós. Olha bem, estávamos casados então. Então aqui comparando nós como se fôssemos o quê? A esposa, a mulher, a esposa. Então estávamos casados com essa lei. E enquanto estivermos casados com essa lei, nós não podemos ser de outro marido, porque seria adultério. Então a lei condena. Então só tem um jeito de ficarmos livres desse marido chamado lei. É o dia que nós morrermos. Então a lei não vai morrer. A lei é santa, justa, boa. Não vai morrer, permanece. Agora, quem tem que morrer é quem está ligado então à lei. Então nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E neste dia nós vamos o quê? Morrer e nascer de novo. Olha aí. Espiritualmente é isso que acontece naquele dia. O dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós morremos para o velho marido, a lei. E agora nascemos de novo. Temos um marido diferente agora, é Jesus Cristo. Então nós morremos onde? Nós morremos na cruz com Cristo. Estávamos em Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz,
Ele estava nos substituindo. Então nós morremos junto com ele ali. Então ele morreu, foi sepultado. Veja bem, nós, ao sermos batizados nas águas, nós morremos também. Então Jesus ressuscita ao terceiro dia. Assim, nós no batismo ressuscitamos. Olha aí, estamos agora numa nova vida. Então, assim como Jesus morreu, nós morremos. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida. Então, a velha vida acabou. O marido que nós tínhamos antes, nós morremos, então não temos mais esse marido. Agora temos um marido novo, que é o quê? Jesus Cristo. Olha aí, uma nova vida. No tópico 2, nós temos então a metáfora da mulher viúva. Os versículos 2 e 3 do capítulo 7 concluem a analogia do apóstolo a respeito do casamento. Paulo afirma que, vivendo o marido, se a mulher se casar novamente com outro homem, ela será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar novamente. A intenção era mostrar que a morte de Cristo na cruz e os cristãos juntamente com ele, Efésios 2, 5 e 6, rompeu os votos de obediência aos preceitos legais da lei mosaica, Romanos 7, 4. Olha aí o que diz Efésios 2, 5 a 6. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então veja bem, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos vivendo debaixo de uma lei que nos matava, nos mostrava que nós éramos o quê? Pecadores. Então nós estávamos sendo condenados, conduzidos à morte eterna, ao lago de fogo e enxofre. Era o nosso destino. Mas aí o que aconteceu? Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós morremos com Cristo naquela cruz, porque Ele estava ali nos substituindo. Estava levando ali o pagamento pelo nosso pecado, que é a morte na cruz. Então nós estávamos em Cristo. Nós morremos com Cristo. Fomos sepultados com Cristo. É a figura do batismo nas águas, sepultamento. E assim como Cristo ressuscitou, nós também subimos da água para uma nova vida. Agora, nós temos que nos comportar de acordo com essa nova vida. Agora, estamos no reino de Deus. Antes pertencemos ao reino das trevas, reino de Satanás. Então é a nova realidade, é a nova vida. Nós vamos viver agora em novidade de vida. Agora, não quer dizer que o velho marido, a lei, não queira novamente nos condenar. Então nós vamos achar uma luta interna dentro de nós aí, constante, querendo nos condenar, porque de vez em quando a gente é enganado e o pecado vem de novo, tentando nos dominar. Mas nós não podemos nunca mais deixá-lo dominar a nossa vida. Temos que viver intimamente com o novo marido agora, que é Jesus Cristo. Então quem vive na intimidade com seu marido, em comunhão com seu marido, não vai achar outro marido, não vai arrumar outro marido. É o que temos que fazer. Tópico 3, mortos para a lei. A expressão mortos para a lei pelo corpo de Cristo é entendida pelos intérpretes como a referência à morte de Cristo e à nossa identificação com ele. O biblicista C. Martin Page observa que Paulo usou a analogia da morte de um cônjuge no casamento para ilustrar a morte do crente para a lei, pelo fato de ele estar unido com Cristo, Romanos 7, de 1 a 6. Então, mortos para a lei quer dizer isso. Nós morremos e o nosso marido, lei, ficou viúvo. Não tem domínio sobre nós mais. É isso que Paulo está explicando. Então aqui para o judeu, é por isso que Paulo fala, para você que entende a lei, que está debaixo da lei, vivendo debaixo da lei, então você vai entender o que eu vou te explicar. Então é mais fácil para ele entender isso aqui. Para nós que não somos judeus,
somos gentios. Então podemos usar aí a lei humana mesmo. Estávamos então casados com essa lei que nos condenava. Fazíamos coisas que eram contrárias a essa lei. E então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece? Essa lei que nos condenava, não condena mais. Estamos absolvidos, então, de toda a condenação, porque nós estamos em Cristo. E Jesus cumpriu toda a lei. Veja só. Mas Jesus morreu e nós morremos com Ele. Então, ao morrermos, houve uma separação nesse casamento. Nós estávamos casados com a lei. Nós morremos, então acabou o casamento. Se um dos cônjuges morre, acabou o casamento. Então não estamos mais debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da condenação que essa lei trazia a nós. Porque ela revelava o nosso pecado. Então veja só, nosso marido agora é Jesus e ele levou nosso pecado, a nossa condenação sobre ele. Nós morremos com ele naquela cruz, ressuscitamos no dia do batismo nas águas para uma nova vida. Então agora nós teremos um marido, a saber, Jesus Cristo. Estamos agora com este marido. Nós morremos e começamos um novo casamento. E vocês sabem que novo casamento é um casamento de paixão, de amor. Significa que nós estaremos em comunhão, estaremos intimamente ligados com esse novo marido. Agora devemos nos lembrar que esse novo marido não permite que nós sejamos escravizados pelo marido antigo, mas também não nos permite vivermos de qualquer maneira. Nós temos que obedecer esse novo marido e vivermos uma vida santa, irrepreensível, agradando esse novo marido. Vamos ver então na parte 2, Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça. Romanos capítulo 7, versículos de 6 a 13. Vamos ver aí tópico 1, de volta ao paraíso, tópico 2, lembranças do Sinai, tópico 3, a lei dada a Adão. Então, no tópico 1, de volta ao paraíso. Paulo considerava Adão o cabeça e o representante da humanidade. A sua queda levou todos os homens a caírem com ele. Aqui o objetivo do apóstolo é vincular a desobediência de Adão à humanidade. Adão pecou, logo todos pecaram. Uma leitura cuidadosa das palavras de Paulo em Romanos 7 a 11 mostrará a estreita relação que elas têm com os fatos ocorridos em Gênesis capítulo 3. Por exemplo, a expressão não cobiçarás é uma alusão a Gênesis 3, de 1 a 6. Por outro lado, as palavras de Paulo, eu vivi sem lei, Romanos 7, 9, só tem sentido se aplicado na vida de Adão, pois Paulo, como fariseu e judeu que era, vivia a lei desde a infância, 2 Timóteo 3,15. Aqui Paulo, como ser humano, se via em Adão. As expressões eu morri e o pecado me enganou ganham paralelo em Gênesis 2,17 e 3,13. Romanos 7, 6 a 13. Diz assim, mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto, onde não há lei, está morto o pecado. E outrora eu vivia sem a lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo o bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Então veja bem, não é Paulo que está aqui dizendo que ele vivia em pecado, nada disso. Ele está dizendo o seguinte, Adão
lá no paraíso, pecou. Sua mulher Eva foi enganada pela serpente, né? E caiu em transgressão. E o homem, então, pecou. Quando ele pega aquele fruto que a sua esposa lhe oferece e come, ele estava desobedecendo uma ordem direta de Deus, que ele não poderia comer daquele fruto. Então veja só, até esse dia, Adão vivia ali no paraíso como se não houvesse pecado, não existisse pecado. Ele não conhecia nenhuma lei. Deus nunca tinha dito para ele, não pode fazer isso. Mas a partir do momento que Deus diz, não pode comer do fruto, a partir daí existia o quê? Uma lei. E quando existe a lei, existe o quê? O desejo de transgredir essa lei. Olha só que coisa terrível. Então veja só, a lei não é boa? É. Não é de Deus? É. O problema é que quando eu sei que não posso fazer uma coisa, me dá o desejo de fazer isso. Exatamente isso. Então a lei que é boa faz me condenar. Se eu aguardasse, seria ótimo para mim. O problema é que eu tenho vontade de transgredi-la. É como você entrar numa biblioteca, lá está escrito uma placa, silêncio. Mas quando você entra na biblioteca e vê a placa, silêncio, o que acontece? Agora você passa a ter um desejo de conversar lá dentro. Olha só, você quer transgredir aquela lei. É isso que o pecado faz. É o desejo que ele provoca nas pessoas de transgredir uma lei. Então nós temos que combater isso e vencer. E é uma luta constante na nossa vida. Então Paulo está dizendo exatamente isso. Então o pecado veio, me enganou. Agora ele está falando sobre a Eva, né, que veio a transgressão, o desejo de comer que era proibido. Então ela foi enganada. Já o Adão não. Por isso que o pecado entrou no mundo através de Adão. Porque ele não foi enganado. A mulher ofereceu e ele comeu. Ele transgrediu uma norma, uma lei direta dada por Deus a ele. Porque quis fazer isso. Então Paulo está dizendo que ele está em Adão. Né? Todos os homens nasceram com a semente do pecado. Então todos estão em Adão. Então todos que nasceram depois de Adão, nasceram com essa semente do pecado. São descendentes de Adão. É isso que Paulo está dizendo. Todos os homens entraram na mesma condenação. Mesmo pecado. Porque se nós acharmos que Paulo está falando a respeito dele, veja bem, Paulo dá o testemunho dele mesmo dizendo que ele era irrepreensível segundo a lei. Agora nós podemos usar uma outra analogia. Paulo poderia estar dizendo assim, até eu ter aí os 13 anos, quando eu fiz aí o bar mitzvah, até os 13 anos, quando eu passei então a pertencer oficialmente ao judaísmo, então, antes disso, havia a lei, mas eu não tinha conhecimento da lei, eu tinha vago conhecimento da lei. Então eu vivia inocentemente, sem saber o que era errado, o que era certo. Mas a partir do momento que eu fiz a decisão de me tornar realmente um judeu, de pertencer ao judaísmo, então, a partir daí a lei me condenou. Eu fazia o que era errado, sabendo que estava errado. Então eu passei a cobiçar, a desejar o pecado. Então quando a lei me dizia alguma coisa que você não pode fazer isso, aí eu sentia desejo de fazer isso. Então isso era o pecado. Tópico 2, lembranças do Sinai. Outra razão no entendimento de muitos intérpretes da Bíblia, que levou o apóstolo a se ver em Adão, está na crença judaica de que o primeiro homem viveu os princípios da Torá, lei, mesmo tendo existido muito antes da sua promulgação no Sinai. De fato, essa é uma crença muito bem documentada na literatura rabínica. Filo de Alexandria, filósofo judeu, por exemplo, dizia que a cobiça, pecado praticado por Adão no paraíso, era a raiz de todos os males. Então aqui uma outra interpretação dentro da crença judaica.
Paulo estava falando aqui para os judeus. Então ele está explicando que, assim como os judeus acreditam que a lei, mesmo antes de ser promulgada lá no Sinai, antes de Deus entregar essa lei para Moisés, a lei já era cumprida automaticamente pelos homens. Eles tinham em seu interior, na sua consciência, essa lei. Então eles são tão legalistas, mas tão legalistas, que eles querem porque querem dizer que o homem já tinha a lei, já guardava a lei antes da lei ser entregue ao homem. Então, Paulo usa essa analogia dos judeus para dizer para eles, então, que lá, então, no paraíso, Adão já cumpria a lei, já sabia o que era a lei, estava no seu interior. E ele, então, cobiça contra a lei, e ele deseja, e ele pega o que não podia pegar, come o que não podia comer, sabendo que estava transgredindo uma lei. Então veja bem, Paulo agora está então se colocando como então o que? Descendente de Adão. Se Adão pecou, Paulo está dizendo, então eu pequei, fiz exatamente isso. Cobicei, desejei o que não podia e acabei sendo então enganado e acabei fazendo o que não deveria fazer. Então Paulo se coloca aí em Adão. Tópico 3, a lei dada a Adão. O fato é que Adão estava debaixo do mandamento, da ordenança, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,17. A intenção do apóstolo é fazer um paralelo entre o paraíso e o Sinai, entre a lei de Moisés e a ordenança que foi dada a Adão. O mandamento que foi dado a Adão para trazer vida se converteu através da ação da antiga serpente, personificação do diabo em morte. Da mesma forma, a lei de Moisés que foi dada para trazer vida, mas o pecado como personificação do mal se transformou em um instrumento de morte. Então veja bem, Paulo faz aqui um paralelo entre a lei dada por Deus a Moisés, e Moisés então passa para o povo, e a lei então dada por Deus, que é aquele mandamento, não comerás dessa árvore aqui, você não pode comer. É um mandamento, uma lei. Então Paulo está fazendo um paralelo entre as duas leis. E ele está dizendo que Adão transgrediu essa lei. Ele cobiçou, desejou e transgrediu essa lei. Então assim também aqueles que estão debaixo da lei de Moisés são transgressores do mesmo jeito que Adão. São descendentes de Adão, portanto transgrediram a lei. Então a lei de Deus para Adão era boa, é uma lei de Deus, é boa, é santa, é justa, é boa. A lei dada por Deus a Moisés é boa, é santa, é justa, é perfeita. Então veja só. Mas a lei não é boa, então como é que Adão foi condenado por causa dessa lei? Então ele transgrediu essa lei, desobedeceu essa lei, que a lei boa é de Deus. Então ele caiu em pecado. Assim também Paulo está dizendo que todo judeu recebeu a lei. A lei é justa, boa, santa. O problema é que a lei mostra para ele que isso é proibido. E aí ele dá desejo de fazer exatamente o que é proibido pela lei. E quando ele faz, ele transgride a lei. Não existe um ser humano na terra que possa cumprir todos os mandamentos, que possa guardar toda a lei. Isso seria a perfeição. E só Jesus Cristo conseguiu isso. Então a lei que é boa acaba condenando o ser humano. A lei não leva ninguém à salvação. Pelo contrário, ela condena porque ela mostra o correto. Ela mostra o que é proibido. E aí dá o desejo no homem de transgredir, de fazer o errado. Então a lei faz levar o homem para a condenação. E quando ele é condenado, a função da lei é o quê? É conduzir esse homem para Cristo. Existe um Salvador. Existe um outro marido. Então você morre, fica livre desse marido chamado lei e casa com Cristo. Mas tem que morrer. Vamos ver um quadro que está na revista do professor. Esse quadro aí fala como filhos de Adão, como filhos de Deus. Então, como filhos de Adão, estamos aí na ruína,
capítulo 5, versículo 9. Estamos aí no pecado, 5, 12, 15 e 21. Estamos aí na morte, 5, 12, 16 e 21. Estamos aí na separação de Deus, separados de Deus, 5 e 18. Estamos na desobediência, então, 5, 12 e 19. Estamos aí na punição, 5 e 18. Estamos na lei, 5, 20. Então nós vamos ver a diferença como filhos de Adão, como filhos de Deus. Olha aí. Então assim como filhos de Adão nós estávamos antes na ruína, nós estamos agora na salvação. Como antes nós estávamos em pecado, agora nós estamos em justiça. Antes nós estávamos em morte, agora estamos em vida eterna. Antes nós estávamos em separação de Deus, agora estamos no relacionamento com Deus. Antes nós estávamos em desobediência, agora estamos na obediência. Antes estávamos na punição, agora nós estamos na libertação. Antes nós estávamos na lei, agora nós estamos na graça. Glória a Deus, aleluia. Então você deve escolher, você quer ser filho de Adão ou filho de Deus? Olha aí a total diferença entre um e outro. Parte 3 então, o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito. Tópico 1, a santidade da lei. Tópico 2, a malignidade da carne. Tópico 3, a velha natureza. Tópico 1 então, a santidade da lei. Um interlocutor atento poderia argumentar que o apóstolo estaria desqualificando a lei, reduzindo-a a algo extremamente mau. Paulo se adianta e responde: assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. Não há nenhum problema com a lei. A lei é boa e seu propósito também. O problema, portanto, não estava na lei, mas naqueles que se regiam por ela. Como o apóstolo já havia argumentado, o problema estava dentro do homem, no pecado que habitava nele, e não na existência de uma lei externa. Romanos 7,18. Então Paulo continua usando aí a diatribe, né? Ele imagina alguém retrucando, falando alguma coisa contra o seu ensino. Então alguém poderia dizer assim: quer dizer que a lei não serve para nada, que a lei não presta, quer dizer que a lei é ruim, é má. Então Paulo diz: de jeito nenhum. Aqui mesmo ele está dizendo: a lei é santa, o mandamento é justo e bom. Então não é a ordem de Deus, não é a norma, a lei que Deus deu que é ruim. O problema é o homem. O problema é que quando Deus diz não pode, o homem deseja fazer. Então esse desejo, essa concupiscência é que é o pecado. Mesmo antes de fazer, esse desejo de transgredir já é o pecado. Por isso que ninguém escapa da condenação da lei. Porque não é só o fazer, mas também o desejar fazer já é pecado. Jesus diz: olha, aquele que atenta para uma mulher com o desejo do seu coração de adulterar com ela, já pecou, já adulterou. Olha só, é interno. Essa luta é interna, é terrível, é a vida inteira. É uma luta que nós temos que vencer no nosso dia a dia. Então o problema não está na lei, está no homem, no nosso homem interior. Está a carne, o desejo carnal, o desejo de pecar, de transgredir a lei. Então vamos ver aí Romanos 7, de 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado.
porque está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então não vá pensar aí que o apóstolo Paulo está aqui dizendo que ele vive na prática do pecado. Então ele está fazendo aqui uma alegoria, ele está colocando aqui Adão. Está pecando porque ele está em Adão. Então ele está substituindo. Ele não está dizendo, eu estou vivendo na prática do pecado, eu estou pecando todo dia. Não. Paulo ensinou que o pecado não tem domínio mais sobre o crente. E o crente tem que vencer esse pecado. Tópico 2, a malignidade da carne. Não há dúvida de que todo cristão entende bem essas palavras de Paulo em Romanos 7, 22 a 23. Essas palavras revelam o conflito entre a nossa nova natureza em Cristo e o velho homem residente em nós. É a guerra entre a carne e o espírito. A quem essas palavras de Paulo se destinam? O contexto parece não deixar dúvidas de que Paulo tinha em mente os crentes que, pelo fato de serem cristãos, acreditavam que poderiam viver vitoriosamente sem o Espírito Santo. Embora Paulo tenha deixado para tratar sobre o ministério do Espírito Santo, capítulo 8 de Romanos, ele já chama aqui a atenção para o viver em novidade do Espírito, Romanos 7, 6, como forma de vencer as inclinações da carne. Então Paulo está falando aqui da malignidade da carne, ou seja, os desejos pecaminosos que existem em todos os seres humanos. Tanto faz aqueles que não são crentes como aqueles que são crentes. Então existe uma luta interna e só pode ser vencida com a ajuda do Espírito Santo. Então Paulo está falando para aqueles que achavam que não precisavam do Espírito Santo para vencer essa luta. Então nós devemos entender aqui que Paulo está mostrando, olha, tem uma maneira mais fácil de você vencer essa luta. E a maneira é a comunhão com o Espírito Santo. Esta comunhão com o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos conduzir para a santificação, vai nos fortalecer para lutarmos contra os desejos da carne e vencermos. Então, estando em comunhão com o Espírito Santo, fica mais fácil. Ele nos dá o poder para lutar e vencer. Então, nós temos que estar em íntima comunhão com o Espírito Santo. E assim nós venceremos as concupiscências, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. É vencido, então, de que maneira? Estando em comunhão com o Espírito Santo. É Ele que vai nos orientar, que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer. Então a Bíblia diz que nós devemos estar sempre orando, né, no Espírito. Isso vai trazer edificação. Orar no Espírito e orar em línguas. Isso vai nos fortalecer para lutar e vencer as lutas do dia a dia. Então nós temos que estar nessa comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Sempre devemos estar em comunhão com o Espírito Santo. Nunca devemos, de maneira nenhuma, pensarmos que nós podemos vencer nossa luta cristã sem o Espírito Santo. Tópico 3, a velha natureza. Nossa antiga natureza está constantemente tentando rebelar-se contra Deus. Não temos como lutar contra o pecado usando a nossa força. O Espírito Santo que habita em nós ajuda-nos a vencer a velha natureza. Então existem duas leis aí que se chocam, se lutam, né, entre si. Então é a lei do pecado e a lei do Espírito. Então nós temos que ver aí qual é a vida que nós vamos levar. Podemos chamar então de lei carnal e lei espiritual. Então a lei carnal tenta nos dominar novamente, nos levar para o pecado. E a lei espiritual nos leva para Deus, nos conduz para Deus. Então existe uma luta aí, duas forças antagônicas, né, que se batem uma com a outra aí. E nós temos que estar fortes espiritualmente, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para vencermos essa luta. Então, Paulo diz que ele continua num corpo de carne, né? E então ele vai ter uma grande luta aí, porque enquanto ele estiver nesse corpo humano, ele está sujeito então a essa guerra, porque sempre a carne vai lutar para dominar. Ela quer voltar ao passado, onde ela podia fazer o que bem entendia.
Ela transgredia a lei. E não estava preocupada com isso. Estava caminhando para a morte, para a destruição, para o afastamento total de Deus. E o desejo da carne é as coisas do mundo, as coisas que causam prazer à carne. Então nós devemos estar lutando contra isso, o lado espiritual, em comunhão com o Espírito Santo. Nós vamos lutar contra isso. Nós não vamos deixar que esse desejo carnal nos domine. Então é isso que Paulo está explicando. Paulo não está dizendo aqui que está vivendo em pecado. Ele está numa analogia. Então ele coloca lá, lei como marido, né? Aí morremos, nascemos de novo, né? Estamos em Cristo. Depois ele fala aí, então, dessa batalha entre carne e espírito aí, passando aí pelo estudo que ele faz analogia lá de Adão, pecou e todos os homens então estão em pecado devido a Adão. Então ele faz analogia dessa situação do pecado que veio através de Adão. E aqui por último ele vai fazer analogia então dessa guerra que existe entre o corpo e o espírito. Ele chama aí de carne, essa natureza que nós temos, que faz com que nós desejemos o pecado. Então Paulo fala aqui sobre esses desejos que vêm para ele também. Vêm os desejos e ele tem que combater e lutar. Mas por que vêm essas coisas? Se ele está vivendo para Deus, está o dia inteiro meditando na palavra de Deus, está orando, está jejuando, e mesmo assim esses desejos temam em vir. Não eram para vir. Por que vem? Então ele diz, então essa natureza que existia antes quer dominar, quer me atrair. E eu tenho que combatê-los. Todo o tempo tem que combater. Então ele descobre por que vem esses desejos. Por causa da velha natureza adâmica. Porque esse corpo foi feito carne e os desejos desse corpo estão lá no passado. Esse corpo precisa ser transformado. Que dia vai acontecer isso? No dia do arrebatamento. Então esse corpo será transformado. E aí ele perde toda a força. E os desejos então serão totalmente vencidos a partir daí. Então vamos à nossa conclusão, que diz assim: mesmo vivendo debaixo da graça, o crente experimenta o conflito entre a sua antiga natureza e sua nova vida em Cristo. Como viver uma vida nova se a velha vida ainda continua querendo ocupar seu antigo espaço? A resposta do crente está na compreensão de que a solução a este conflito está em responder positivamente à nova vida espiritual, dependendo inteiramente da graça de Deus. Então devemos saber que apesar de estarmos vivendo uma nova vida, uma nova realidade, apesar de estarmos vivendo agora como filhos de Deus, a velha natureza, ela quer invadir nosso espaço, ela quer nos conquistar, ela quer nos escravizar novamente. Então nós temos que ter aí uma luta constante. Temos que estar sempre lendo a Bíblia, orando, jejuando e fazendo a obra de Deus, ocupados em fazer a obra de Deus. Isso vai nos fortalecer e vai nos dar condições de sempre vencer essa luta. Porque nós estamos agora no reino de Deus, nós estamos agora em Cristo. Então é um novo casamento, estamos com Cristo e em Cristo. E, sendo assim, nós vencemos essas lutas que vêm sempre. Então nós somos mais do que vencedores. Lute contra o pecado, vença. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, começar uma nova vida, uma nova realidade, perdoado agora de todos os seus pecados, então você deseja agora morrer e nascer de novo, é a sua oportunidade de deixar esse marido velho, a lei que te condena, e ter um marido novo, Cristo, que morreu e ressuscitou para uma vida gloriosa com Deus eternamente. Então, você pode fazer parte dessa nova vida, dessa nova realidade. Basta agora crer que Jesus morreu, levou nossos pecados sobre ele, ressuscitou, está vivo e ele quer te salvar. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre essas vidas agora, trazendo libertação, trazendo, Senhor, perdão pelos pecados, trazendo, Senhor, a morte para a lei que condena, para o pecado
que acompanha, que escraviza, que condena. Ó Pai, traz libertação agora, traz, Senhor, salvação a essas vidas. Lagradar com Senhor força, aragradar com este força aqui a minha farastem. Ó Pai querido, que se agrada daquele que se arrepende dos seus pecados, vem sobre eles agora, em nome de Jesus, trazendo salvação. Escreve os seus nomes no livro da vida, perdoa, Senhor, todo pecado, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, vem sobre essas vidas que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus, solta essas vidas, todo mal, todo pecado, sai agora, toda condenação satânica, sai agora em nome de Jesus, sai agora o pecado, em nome de Jesus, solta essas vidas. Todo o poder do mal, eu quebro agora, solta essas vidas em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre essas vidas, trazendo agora a cura física, a cura espiritual, a cura da alma, em nome de Jesus. Nós te agradecemos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós estivemos aí essa semana passada, aí, dias 30 de abril e dia 1º de maio, ali em Pirituba, São Paulo. Nós fizemos ali a primeira conferência de evangelismo e missões. E foi uma bênção. Nós trouxemos ali uma palestra sobre o evangelismo, ensinando ali como fazer o evangelismo, como está se comportando durante esse evangelismo. Ensinamos ali a prática do evangelismo, falamos alguma coisa sobre missões, a realidade de hoje sobre missões. Aí quantos povos ainda não conhecem, nunca ouviram falar de Deus, né? Nunca ouviram falar de Jesus. Vimos ali quantas línguas existem ainda sem ter uma linha sequer da palavra de Deus. E nesse curso de evangelismo nós colocamos em prática então o evangelismo. E ali, na noite de domingo, foram 18 almas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Tivemos ali 43 pessoas curadas durante este evento. Então Jesus estava presente poderosamente, falou conosco, nos abençoou, curou as pessoas e salvou 18 almas. Então se você deseja que nós estejamos aí também fazendo um trabalho desses, nos convide, nós estaremos aí com você. Temos ainda muitos dias vagos em nossa agenda. Agora nós não trabalhamos mais numa empresa aqui no secular, nós trabalhamos apenas para Jesus agora, estamos disponíveis. Então nos convide e nós estaremos aí na sua igreja, na sua cidade, fazendo esse trabalho. Nós fazemos então trabalho tanto nessa área de evangelismo e missões, fazemos aí seminários, congressos de escola bíblica dominical por todo o Brasil, praticamente toda semana nós estamos em algum lugar fazendo esse trabalho de seminários, congressos de escola bíblica dominical. Temos a apostila, enviamos para você e nós fazemos aí um curso de aperfeiçoamento dos professores, dos obreiros e dos interessados. Temos também trabalho com família, fazemos palestras para idosos, fazemos palestra para casais e fazemos palestras para jovens, aí sobre namoro, noivado, casamento. Então você nos convide, estaremos aí. Também fazemos palestras aí sobre dons espirituais. Então nós ministramos em todo lugar que nós vamos aí, batismo no Espírito Santo, libertação, curas e sempre ganhando almas, que é o mais importante. Então nos convide, nós estaremos aí com você na sua igreja. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para você saber e não marcar a mesma data. Então marque, entre em contato conosco, está aí nosso WhatsApp, está aí nosso e-mail e você pode entrar no Facebook também. Então entre em contato conosco que nós estaremos aí com você na sua igreja, na sua cidade. Vamos ver então a nossa agenda. Então neste mês de maio nós temos aí dia 21 e 22/5. Nós estaremos aí em Santa Luzia do Paruá, Maranhão, um congresso de EBD lá com o pastor Dimas. Então não perca, esteja lá conosco. Santa Luzia do Paruá, aqui no Maranhão, um congresso de EBD lá com o pastor Dimas. Esteja conosco ali. Dias 27 a 29/5, nós estaremos em Castanhal do Pará, uma festa de novos convertidos. Participe juntamente conosco aí, Castanhal, Pará, dia 27 a 29/5.
Dias 10, 11 e 12 do mês 6 estaremos aí em Macapá, no Amapá, no Congresso de EBD. Dias 18 e 19 do 6 estaremos aí em Brasília, Distrito Federal, festividade aí dos varões. Dias 24 a 26 do 6 estaremos em Manaus, no Amazonas, no Congresso de EBD. Dias 2 e 3 do mês 7 estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aí no Congresso de EBD. Dias 4 a 10 do 7, toda semana estaremos aí um dia em Campo Grande e outros dias em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós vamos fazer aí congressos de família, sobre dons, sobre EBD, sobre missões. Dias 16, 17 e 18 do 9 estaremos em Brumado, na Bahia, seminário de EBD para professores e interessados e obreiros também. Dia 24 e 25 do 9 estaremos em Itinga, Maranhão, no Congresso de EBD e Missões. Dias 1 e 2 do 10 estaremos no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, no Fórum de Docentes da Escola de Profetas. Dias 12 e 13 do mês 11 estaremos em Hortolândia, São Paulo, na festa de adolescentes. Dias 25 a 27 do 11 nós estaremos em Salvador, na Bahia, no aniversário da igreja. Dias 10 e 11 do mês 12 estaremos em São Paulo, no Congresso de EBD, lá na Vila Santa Maria. Então esses são os dias que estão marcados. Se você procure marcar outros dias, nós estaremos com você. Veja aí, por exemplo, mês 8, nós não temos nada ainda marcado. Entre em contato conosco e nós marcaremos, estaremos aí na sua igreja, na sua cidade.